Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma live aí da Hexagon. Para quem não tive a oportunidade de desejar um feliz 2022 aí, repleto de desafios e conquistas. A gente organizou essa live, eu gosto mais de tratar isso como, na verdade, um bate-papo, né? Trazer algumas informações novas sobre lançamentos, soluções da Hexagon. Então é mais um bate-papo informal do que algo assim tão bem planejado. De qualquer forma, agradecer aí a equipe de marketing, a Fernanda, a Natasca, a Carol e a Cláudia do Florestal, que deram apoio na organização dessa live aí. A dinâmica, a gente vai fazer a apresentação do nosso assistente de plantio, uma apresentação curta, rápida, e a gente vai abrir um espaço para perguntas. Dúvidas que possam não ser respondidas durante a apresentação, por favor, no final vai ter o meu e-mail, o meu contato, pode enviar para a gente vai responder a todas aí, ok? Então vamos dar início aí. Então, para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Soares, sou o gerente geral florestal da Hexagon, responsável pela área florestal da Hexagon. Atuo no mercado aí há quase 30 anos. Tive o prazer de passar por várias atividades dentro da área florestal, desde colheita, silvicultura, viveiro, desenvolvimento, infraestrutura. E cada dia a gente está aí aprendendo um pouco mais com esse mercado aí apaixonante que é a área florestal. Eu vou começar a apresentação fazendo uma homenagem para uma pessoa que hoje já não está mais entre nós, que é o engenheiro florestal Felipe Fuch, que é da Fuch Compensados, ele é um dos fundadores, no qual eu tive o prazer em 2016, numa visita de uma comitiva ao Chile, na Expocorma, Feira Florestal, no qual também visitamos algumas operações florestais de empresas lá. Quando, ao retorno, o Felipe gentilmente me convidou para conhecer a área florestal deles aqui em Três Barras, Santa Catarina, no qual ele tinha uma demanda, um problema, que era a preparação de covas para o plantio aí de pinos, né, utilizando escavadeira e um drill. A gente instalou lá em 2018 instalamos nesse meio tempo ficamos estudando o problema. Em 2018 instalamos lá um equipamento, a princípio só de monitoramento para entender melhor o problema. Começamos a pesquisar um pouco mais o mercado sobre esse problema e identificamos que isso era comum em várias empresas, esse tipo de problema de operação. Mas devido à complexidade do problema, naquele momento a gente não conseguiu atender a demanda porque exigiam um bom tempo de P&D. Em 2020, quando a gente resolveu retomar o projeto, infelizmente eu soube que o Felipe tinha vindo a falecer, mas eu quero de antemão fazer um agradecimento aí ao Felipe, à família do Felipe, à FUC Compensados, por essa sementinha que ele plantou lá e que agora está gerando frutos aí, graças ao perfil florestal, né, de empreendedor do Felipe, buscando sempre melhorias contínuas, tecnologia, né, bem o nosso perfil do pessoal que trabalha na área florestal. Então, quero agradecer. Tem uma foto aqui na época instalada lá, que era uma escavadeira com um drill instalado, abrindo covas, né, e o primeiro momento a gente só trabalhou com monitoramento e entender mais essa demanda, e viu que era bem complexo o problema e exigiria bastante tempo. Mas tá aí, Felipe, onde que tu esteja num lugar melhor, com certeza. A gente está tentando seguir o teu legado aqui. Então, hoje a agenda, a gente vai falar um pouco para quem está aí e não conhece um pouco da Hexagon, rapidamente, só para
conhecer, tem vários convidados aí que a gente não tem um contato mais próximo, falar um pouco sobre a visão do setor, o sistema operacional de silvicultura, quais são os objetivos do que levaram a esse projeto, qual o problema e as oportunidades que a gente conheceu, qual foi a solução encontrada, como que funciona o sistema e quais são os resultados e as expectativas aí para esse novo módulo da Hexagon. E a gente abre daí então para perguntas. Para quem então entender um pouco da Hexagon, né? É uma empresa que atua globalmente, a gente tem uma divisão agrícola florestal aqui que a sede mundial é no Brasil, em Florianópolis, e temos um outro escritório em Ribeirão Preto e uma filial na Espanha. Outras partes do mundo a gente opera com outras empresas do grupo Hexagon ou com alguns dealers. Tá? Então a gente tem 25 mil equipamentos em operação. A gente está presente em 46% de todo o planejamento de cana-de-açúcar no Brasil. Temos mais de 20 mil colaboradores em 50 países. Em 2000, quando finalmente se deu a fusão, o nome Hexagon, a gente faturava 500 milhões na época e hoje, 2020, não temos 21 ainda, a gente está com 3,9 bilhões de euros de vendas, com uma margem de EBITDA de 23,4%. A gente atende a mais de 150 usinas de cana. Agora, em 2021, a gente monitorou ao longo, desde quando a Hexagon começou na área florestal, nós temos mais de 5 milhões de hectares monitorados, então é bastante informação, bastante dados. Está presente a mais de 38 países, né, com grãos, e alguns números aí de investimento de pesquisa, né, a gente tem 10 a 12% do total de venda, a gente reinveste em pesquisa e desenvolvimento, temos mais de 4 mil colaboradores só na área de pesquisa e desenvolvimento, mais de 3.270 patentes ativas, e somos líderes aí em soluções florestais na América Latina. É uma empresa que nasceu com sangue florestal, né? Depois ela migrou para outras áreas. Esse é um slide que eu gosto muito para entender assim o envolvimento em tecnologia da Hexagon. Então, 75% aí dos carros que são fabricados no mundo, ele tem alguma tecnologia Hexagon, seja de hardware, seja de software, ou seja na sua produção com robótica, metrologia. O mesmo acontece com 90% das aeronaves fabricadas no mundo hoje e 85% de smartphone que você deve ter na sua mão, alguma coisa da Hexagon ele vai possuir. Quem quiser conhecer um pouco mais aí da Hexagon, no lado esquerdo aí tem um site para acessar lá e olhar sobre as nossas soluções, projetos que está sendo desenvolvido, notícias. Vamos lá. Falar um pouco sobre esse slide mais à frente a gente vai entender por quê. Vamos falar um pouco sobre a área florestal no mundo, né? A gente tem aproximadamente 190 milhões de hectares no mundo de área florestal, sendo aí que 80% dessa área florestal ela está distribuída em 10 países, em Canadá, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, Austrália. Já no Brasil, né, um número mais atual, a gente está aí com quase chegando a 10 milhões de hectares, né, e 55% desses 10 milhões estão representados aí em 22 empresas, sendo que 70% disso é eucaliptos e 30% está em pinos, acácia e outros, como teca e outros produtos florestais. Falar um pouco do sistema operacional de silvicultura. Então, a gente tem um sistema meio que convencional de silvicultura, né, que é utilizado em áreas planas, leves, médias ou onduladas, né, livres de afloramento rochoso, bem drenadas, normalmente atuando numa área com declive ou aclive até uns 20%, vai depender muito do micro-relevo, algumas empresas avançam mais, outras avançam menos, mas normalmente nessa característica de terreno a gente usa esse tipo de
operação, né? Seja com plantio aí com manual com plantadeiras, com preparo de solo com trator de esteira ou com multiuso de pneu, utilizando plantadeiras mecânicas ou mais atualmente plantadeiras aí de última geração, como é o caso da Komatsu, Brac e Hexagon sistema. Com certeza tem outros modelos aí nesse sistema convencional. E nós temos algumas áreas que não é possível empregar o sistema convencional. São áreas aí declivosas, né, como a gente vê no quadro 1, ou há áreas que têm um afloramento rochoso, ou áreas que têm um desenho geográfico bastante recortado, em que existe uma dificuldade muito grande, ou um número muito grande de manobras para o sistema convencional, como se vê no mapa, aí no mapa da figura número 13, que não se faz economicamente ou viável, tecnicamente, trabalhar com o sistema convencional, então exige um outro tipo de tratativa, ou mesmo na figura número 4, onde se encontra algumas áreas úmidas em que o sistema convencional de pneu não consegue trabalhar, tem que se pregar ou manual, ou trator de esteira, ou escavadeira, para que se possa aproveitar melhor a área. E isso é mais ou menos, é uma estimativa, não tem um dado científico, de acordo com os nossos levantamentos com clientes no mundo todo, a gente entende que isso deve ser entre 10% e 15% daquela área total, aí de 190 milhões de hectares, aí estamos falando entre 19 e 25, 30 milhões de hectares, existe essa dificuldade. Algumas empresas, com certeza esse número é maior, outras empresas deve ser menor esse número devido à característica. Por exemplo, Mato Grosso provavelmente tem uma característica menor, já, por exemplo, Minas Gerais ou, por exemplo, o norte dos Estados Unidos, esse número deve ser maior. Mas, em média geral, ou seja, tem um número bastante expressivo de área que o sistema convencional não consegue atingir operacionalmente. Cabe também lembrar que vai haver uma expansão, né? O mundo demanda e está ocorrendo da área agrícola, né? E tende a área agrícola utilizar áreas que o sistema convencional agrícola se adapta melhor, ou seja, as áreas mais planas, melhores. E com isso tende a jogar outras culturas, né? Para áreas mais declivosas ou com uma dificuldade maior. Então, tem uma tendência também futuro a área florestal se deslocar um pouco mais para áreas íngremes ou que a área agrícola entende que não seria uma área mais produtiva ou que teria empecilhos operacionais. Então, isso tende também a ser uma crescente, assim, ser jogado para áreas não tão privilegiadas assim de terreno, né? Então, geralmente nessas áreas aí a gente usa aí um plantio manual, né? Que tem uma foto do Xuxo, né? Ainda se encontra trabalhando isso na área florestal ainda, ou moto coveador, né? Abertura de cove, o plantio manual com plantadeiras manuais, ou para quem teve a oportunidade de conhecer o coveador mecânico aí israelense, né? Ainda se encontra algum que o outro trabalhando em áreas, ou escavadeiras aí com subsoladores para preparo do solo e adubação, ou mesmo poderíamos citar tratores de esteira, ou mais recentemente escavadeiras, né, com cabeçotes de plantio aí, fazendo adubação, ou mesmo também adubação, plantio, adubação e irrigação e preparando o solo ao mesmo tempo. Então, qual foi o objetivo aí, os problemas que a gente encontrou e a oportunidade dessa demanda aí? Bom, passado esse tempo, a gente acabou recebendo também esse mesmo desafio pela Cenibra. E aqui eu já quero agradecer aí o Márcio Reis, o Cássio, o Henrique, pela oportunidade que nos foi dado de apresentar o problema e confiar que a gente poderia encontrar uma solução
para o problema. E já agradecer também o material que a própria CENIBRA disponibilizou, fotos e informações, que não só agregam ao desenvolvimento da CENIBRA, mas também agregam ao mercado florestal, né, com esse compartilhamento de informações. E o objetivo lá que nos foi apresentado era melhorar a acurácia nas operações de plantio, preparo de solo e covas, né, com as escavadeiras, com as seguintes características, né? Era ter um assistente para o operador nas escavadeiras para fazer o plantio em área planejada, né? Indicar o local que é a cova, porque até então o operador na escavadeira com o cabeçote plantio, ele tinha algumas áreas, o local era marcado e ele vinha alocando a máquina para encontrar o cabeçote esse local. Então, você tinha uma pessoa lá que ia fazendo a marcação na frente. Algumas empresas utilizam esse modelo, outras empresas no qual a gente teve a oportunidade de trabalhar, elas não utilizavam essa pessoa, deixava a própria do operador fazer essa determinação do local. E com isso, sabe-se que se perde bastante em aproveitamento e qualidade de espaçamento. Prover dados geográficos sobre essa operação, né? Ter uma rastreabilidade, né? Monitorar essa atividade, né? Para poder, com isso, controlar a qualidade e performance e prover melhoramento. Ter dados auditáveis, né? Você saber onde foi feito, como foi feito, por que foi feito. E com isso você melhora a qualidade e a eficiência da operação. Então, essa era a demanda inicial lá. E aí as etapas que envolviam lá essa demanda era desde a marcação da posição do plantio, a subsolagem, o plantio de mudas, irrigação e fertilização. Né? A área que se utiliza era na CENIBRA de 18% a 28%, essa área que se demanda esse tipo de plantio com escavadeira e cabeçote. Tinha um número muito alto de falhas, né? Eram 30% de falhas, né? E há uma necessidade, havia uma necessidade nessa operação de um replantio manual junto à operação devido a várias falhas do sistema. Então, a gente estudou algumas soluções, dentro delas, a solução utilizando o RTK, né, mas isso já em áreas declivosas, já começou a ter alguns tipos de problemas, como, por exemplo, sinal bloqueado, por uma questão física, né? Outros problemas aconteceram, como a gente vê na foto, a inclinação do cabeçote devido à declividade, e isso totalmente deslocava tanto o cabeçote quanto o ponto. E uma instalação de antenas pensou também, mas era como o cabeçote tem várias partes móveis, trabalha, haveria uma possibilidade bem grande de quebra devido a ele estar muito exposto. E o fato da máquina estar inclinada, né? Lembra-se que aí o gel fica no plano altimétrico e aí a gente tinha que também simular essa parte de inclinação e para não incutir em erros de posicionamento e inclinação do cabeçote, né? E o que era justamente que impactava nisso era a estimativa da posição de gel em função da inclinação da área, em função da inclinação do cabeçote, além do próprio a operação do operador não ter uma precisão do local e acabar errando muito acima do esperado. E dentro dos problemas que a gente encontrou, na foto 1 a gente consegue ver o sistema operacional convencional, que a máquina trabalha somente numa posição, ou seja, você tem basicamente um ponto linear, né? Enquanto que quando você vai trabalhar com escavadeiras, você trabalha em todas as posições. Então, você precisa ter uma assertividade de gel em qualquer posição. Então, isso incutia uma dificuldade maior do que o sistema convencional. Então, a gente precisava conseguir determinar exatamente seja qual posição que a máquina trabalhando e identificar principalmente onde estava o cabeçote, digamos assim, onde que é a frente
da máquina para poder identificar o posicionamento correto. Porque lembrem-se, geralmente em áreas declivosas ou com aclive, o preparo de solo ele se dá de forma transversal, em curva de nível, mas o plantio se dá ao correr da declividade, né? Visando facilitar a colheita. Então, a gente tem um preparo, curva de nível, né? Transversal, mas tem um plantio no sentido da declividade. Então, qual a solução depois desse tempo todo, desde a sementinha lá plantada pelo Felipe, depois da motivação da Senibra aí, a gente encontrou, estudando. A gente estudou uma solução que a gente chama de dual antena, é uma tecnologia exclusiva da Hexagon, com sensores de angulação. O equipamento que foi utilizado lá para o desenvolvimento era uma Komatsu, uma PC de esteira 240, com o cabeçote da BRAC, o P12B, era um lançamento da BRAC, né? São 196 mudas lá de refil. A BRAC foi também uma das grandes parceiras nesse projeto, a gente já tinha outros projetos juntos, nos ajudou muito nesse projeto, a gente faz a integração com o sistema da BRAC. O sistema basicamente consiste nisso, a gente bota sensores angulares em todas as partes móveis do braço da escavadeira, e isso elimina todo as folgas que porventura venham a ocorrer durante a operação do equipamento. O equipamento vai ficando mais velho, vai criando de acordo com o trabalho folgas, e isso poderia alterar drasticamente aí a posição do equipamento, do ponto em si da cova ou do plantio. Então, a solução que a gente encontrou foi botar sensores angulares e com a movimentação das partes móveis, a gente determinar exatamente onde estaria o cabeçote, né? Então, era o desafio, né? O posicionamento da escavadeira, né? A orientação dessa escavadeira, se está norte, sul, leste, oeste, a inclinação dessa haste e a inclinação da cabeça. Então, a solução encontrada, né? A melhor solução que a gente encontrou foi justamente esse cruzamento de sensores angulares para determinar exatamente a distância e a posição do ponto de plantio ou cova. Junto com isso, a gente agregou esse sistema de dual antena, né, que é um sistema que recebe sinais de satélites, como se fosse duas antenas, porém uma só, e ela consegue, com isso, traçar uma linha norte-sul, leste-oeste, determinando exatamente onde que está a parte do cabeçote, independente da posição que a máquina esteja operando. Tá? E aí, com isso, a gente consegue georreferenciar independente da posição da máquina, seja para frente, para trás, para o lado, direita, esquerda, leste, oeste. Tá? Como tem no desenho apresenta, né, embora o preparo está sendo feito de forma transversal à declividade, o plantio ele ocorre no alinhamento para facilitar a próxima colheita. Bom, aqui tem um videozinho que vocês vão poder ver a operação assim, como que o sistema funciona. Então, o operador ele tem uma barra de luz na frente, uma barra de luz lateral, que quando ele chega ao ponto, a barra de luz fica verde, indica que é o local certo. Quando há algum deslocamento fora da especificação, nesse caso, acredito que eram 10 ou 15 centímetros, o ponto vai ficar vermelho, dizendo que o plantio ocorreu não dentro dessa especificação. Então, isso ajuda muito o operador, né, tendo uma barra de luz tanto frontal quanto lateral, é uma inovação também, até então a gente só tinha barra de luz frontal, e quando o sinal fica verde, automaticamente o operador sabe que está no local certo, ele pode plantar. Se ficar um pouco deslocado dentro
do que foi planejado vai ficar vermelho. E é isso o legal disso tudo, que você vai ter um mapa e vai conseguir visualizar o que foi realmente feito, né? Então, com isso, a gente conseguiu monitorar o deslocamento, a orientação da máquina, a posição do braço, a informação precisa da distância, né? E a tolerância confiável. Tá? Então, aqui é uma foto real da máquina trabalhando, da área. Novamente, agradecer a Seniva para nos ceder essa foto aí. Então, dá para se ver que é uma área com bastante declive, né? Dá para se ver o preparo transversal com o plantio no sentido do caimento. Essa é a visão do operador do equipamento, né? Então, esse é o projeto final, né? E o que o resultado e quais são os resultados que a gente obteve desse projeto e quais são as expectativas aí de melhoria, né? Primeiro, tem um plantio conforme o microplanejamento. Tá? Isso você vai poder fazer esse planejamento anteriormente, né? Você vai ter uma visão do talhão e você pode melhor alocar o plantio e esse mapa, gerar um mapa de covas, e esse mapa de covas ele vai ser imputado dentro do sistema Hexagon e a máquina vai seguir exatamente esse planejamento. Então, aí com isso você já ganha muito qualidade, eficiência e melhor aproveitamento da área com essa possibilidade de planejamento, né? A outra grande é a possibilidade da operação noturna, já que você não precisa mais verificar, você tem um mapa indicando onde é que você deve colocar a cova ou plantio, né? Com isso, como eu falei, tem um mapa de pontos. Depois de efetuado o plantio, você tem um mapa ali que você pode ver onde realmente foi plantado, o que foi, onde foi plantado, se ficou fora. No caso do cabeçote BRAC, a gente tem integração, inclusive se houve falha ou não houve falha, né? Possibilita com isso, né, atividades futuras georreferenciadas, uma vez que você já tem a cova georreferenciada, você pode, as próximas, seja irrigação, seja adubação complementar ou de correção, você pode desenvolver equipamentos que possam, ou na própria mesma escavadeira, ter irrigação ou adubação complementar, você já vai ter o georreferenciamento desta cova ou do plantio e poder utilizar esse mapa. Com isso, lógico, melhora o aproveitamento da área. Você remove com isso uma operação manual, que era aquela pessoa lá marcando e tal, né? Possibilitando, por exemplo, trabalho noturno, muitas vezes ficando à mercê do erro da marcação da distância, do espaçamento, né? E com isso você permite muito mais o gerenciamento da qualidade. Você tem a rastreabilidade, né, que é muito importante, né? Você vai ter daqui a 7 anos, 1 ano, 2 anos, onde realmente foi trabalhado, qual foi a eficiência, né, a acurácia desse plantio, qual foi a velocidade do plantio, e com isso você tem lá uma gamificação dentro do operador para poder indicar como que pode melhorar o plantio. Tá? E se espera com isso ter uma redução de custos, né? A expectativa é uma assertividade plantio aí de 90%, falando em 10 centímetros. Tá? Isso é importante lembrar que é uma expectativa bastante ousada. Se você entrar nas empresas hoje que liberam sinal corrigido, vocês vão ver que a garantia de precisão durante o período, ele gira em torno de 60% a 70%. Tá? Essa é a garantia dentro daquela precisão de 1 ou 2 centímetros, né? Você não tem uma garantia de 90% ou 100%, né? Ela é uma garantia que roda em torno de 60%, 70%, né? Mas a gente acredita que com todo o trabalho que foi desenvolvido, que a gente consegue corrigir algumas coisas digitalmente e chegar aí a uma assertividade em torno de 90%, tá? E com isso, né, durante essa curva de aprendizado,
a gente chega a uma quantidade de 250 a 300 mudas horas. Tá? A gente, no trabalho que foi feito, chegou muito próximo a esse número, e a gente acredita que ao longo do tempo, com a evolução da operação, com o novo sistema que vai se aprendendo, talvez até esses números possam ser superados. Aí. Fico aberto agora a perguntas. Bom, pessoal, bom dia a todos. Sou a Cláudia, vou ler algumas perguntas aqui para o Ronaldo responder. Ronaldo, uma das perguntas que chegou aqui. O cabeçote acumula outras funções como adubação, subsolagem, irrigação, além do plantio? E é possível interagir essas funções além de encontrar a posição? Então, Hexagon não é o fabricante dessa solução. O fabricante de solução, neste caso, é a Brac, com o PC12B ali, mas a gente tem uma integração, sim, com esse cabeçote, consegue ler as informações de irrigação, adubação e plantio. Aconselho a todos a entrar em contato com o Rafael, da Brac, que eu não sei se está na live, mas é só ir no Google lá, pedir a Brac ou a própria Komatsu, que hoje é parceira também, vai ser o dealer da Brac aqui no Brasil, mas sim, ela integra várias funções e realiza várias funções ao mesmo tempo, o cabeçote. Tá? Outra pergunta: qual a precisão do sistema quanto ao georreferenciamento das mudas e se pode haver erro no posicionamento do plantio quanto ao modo de operar do operador? Bom, o sinal ele tem que ser o sinal pago, corrigido, né? Então, tem que ser um sinal com acurácia que fica em torno de 1 a 2 centímetros no sistema convencional. Lembrando que a gente não está no sistema convencional, um sistema que trabalha em áreas inclinadas e que tem uma máquina que opera em todos os sentidos e com braços articulantes, com um braço bastante articulante que pode causar folgas, né? Que a gente conseguiu minimizar bastante esse erro com o sensor de ângulo. O erro de 10 centímetros eu acho que é bastante plausível dentro daquela assertividade de 90%. Agora sim, o operador ele tem a decisão de plantar no local ou não, ele está na mão do operador. O que a gente faz é indicar, o local é este, né? Tá verdinho, você pode plantar, tá dentro dessa margem de erro de 10 centímetros. Agora, se o operador decide plantar fora, é uma decisão dele. Aí volta o meu conceito, né? O que a gente faz? A gente quer colocar um novo cadeado nessa porta porque ela teve porta arrombada. Talvez a gente tenha que dar um passo atrás e o que devemos fazer? Voltar a fazer uma seleção das pessoas melhor, devemos motivar essas pessoas e devemos treinar as pessoas. Veja bem, a tecnologia vai nos ajudar muito na nossa vida, mas a gente vai ter que ter alguém que vá lá, aperta o botãozinho, e se a pessoa não tiver treinada, não tiver motivada, não saber dos seus objetivos, das suas responsabilidades, não vai ter sistema operacional que corrija isso. Isso a gente vê muito na área, não só na área florestal, na área agrícola, em outras áreas, a gente pulando alguns passos, né? E querendo que se resolva. Não, a gente tem que voltar atrás e tem que atuar nessas funções de treinamento, motivação, reciclagem, porque não sempre vai precisar de alguém que aperta lá o botãozinho e precisamos que essa pessoa esteja preparada. Tá? Mas tem alguns passos à frente, como por exemplo, que deve em breve já estar, é a questão de a gente ter uma roteirização já para o próprio operador, então ele já vai indicar, o sistema vai ter um algoritmo indicando qual melhor cova para ele se movimentar, qual é a cova 1, qual a cova 2, qual a cova 3, isso vai facilitar bastante, evitando assim que o operador, assim como acontece no Harvest, qual que é a árvore mais indicada no posicionamento que eu estou no cabeçote, eu movimentar, é da direita, da esquerda, da frente. Então, a gente é um processo que provavelmente, rapidamente, a gente deva possuir. Agora, quanto à robotização, aí isso não só envolve um problema de desenvolvimento,
que, apesar de ser um desafio, mas não é nada desconhecido da Hexagon, a gente trabalha já, sei lá, mais de 20 anos com robótica, mas lembre-se que toda robotização ela tem que atender uma legislação, né? E tem bastante restrição à legislação de robotização quando envolve máquinas e pessoas. Então, acredito que isso ainda depende de uma evolução também de legislação para a gente evoluir para essa questão, mas acredito que sim, no futuro deve ter uma robotização e o operador ele ficará mais como monitoramento do que basicamente operando. O Rafael está aqui sim, Ronaldo. Bom dia, Rafael. Ele deixou, inclusive, pessoal, o contato dele aqui no chat, se vocês puderem acessar. E, inclusive, ele deu parabéns aí pela apresentação e pela solução. O Raoni está perguntando também aqui no chat, Ronaldo, que no caso da realização de apenas o coveamento, conseguiria produzir mais do que essas 250 covas por hora? Eu acredito que sim, eu não posso afirmar qual o número, porque a gente não chegou a evoluir nessa área, mas como a abertura de cova, ela é só uma atividade, não envolve plantio, não envolve que demora um tempo maior, sim, eu acredito que esses números podem aumentar de 50%, talvez até 100%, teria que testar, mas com certeza o número é maior. O Flávio está perguntando se essa funcionalidade também pode ser usada em outras operações, como irrigação ou colheita. Eu imagino que é o princípio da tecnologia, né? Sim, o grande desafio era em sistemas de escavadeira era determinar o ponto exato devido a toda essa questão de braços articulantes e posicionamento de trabalho em várias direções, né? E com uma vez resolvido essa questão, acho que abre um leque bastante grande para você implementar essa solução em várias atividades. O Gabriel, da Unibras, também está dando parabéns pela apresentação e perguntou para a gente se a Hexagon está investindo em sistemas autônomos para a tomada de decisão para a silvicultura, como exemplo, irrigação, aplicação de herbicida, fungicidas e etc. Bom, o lema da Hexagon, né, quem entrar no site vai ver, é um futuro autônomo, né? Esse é o nosso lema principal. Na agricultura isso já está bem evoluído e na indústria bastante. Na florestal, como todo mundo já conhece a dinâmica, né? A gente não tem indústrias sólidas de implementos florestais, normalmente é uma adaptação da área agrícola ou são pequenos fabricantes ali caseiros que fabricam equipamento, então isso demanda de padronização. Então a gente tem que evoluir bastante na melhoria da qualidade desses equipamentos e padronização. Uma vez feito isso, com certeza a robotização e autonomia dos equipamentos vai aumentar e já vem acontecendo. Você pode ver aí na D61 Komatsu aí que já tem um sistema bastante autônomo. Cássio mandou agora também uma mensagem para nós. Agradecemos o reconhecimento por nossas contribuições e esforços nesse projeto produto. Ele tem grande importância para nós. A Hexagon é uma grande parceira da Senibra e entrega soluções muito confiáveis. Parabéns a todo o time e ao Ronaldo pela apresentação. Ficamos à disposição por aqui. Obrigada, Cássio. Foi um grande parceiro aí nosso também, né? A gente só tem a agradecer, né? Porque a razão de ser da Hexagon é essa. Ela é uma empresa com sangue na veia extremamente florestal, né? Nós estamos aqui para entender o problema e encontrar uma solução, né? Isso tem sido nosso caminho aí ao longo dos 20 anos, né? Eu acho que é um dos grandes benéficos da Hexagon é isso, né? É uma empresa que ela não é só uma solução de partilheira, mas sim vai lá, entende o problema e tenta encontrar uma solução. E eu acredito que isso vai ser a nossa retórica no mercado florestal. Ronaldo, tem mais uma pergunta aqui sobre o assistente de plantio da Hexagon, nosso produto. Ele está preparado para ser usado em qualquer máquina base, implemento, cabeçote? Sim, qualquer máquina básica, seja Komatsu é o nosso parceiro, né, oficial, porque temos alguns projetos, mas a gente pode implementar seja em qualquer outra marca ou qualquer outro cabeçote.
Aqui o André também mandou. É possível que o operador faça a gestão da sua produtividade diretamente do display? Por exemplo, o real e planejado? Acho que seria mais a gamificação, nossa solução de gamificação, né? Sim, é possível ter uma coisa que a gente chama de gamificação, que é você estipular parâmetros de produtividade, né? Um gráfico ali, alguns números na tela, e em tempo real o operador consegue verificar como que está a sua performance em relação ao que foi planejado. Então, assim, isso é factível, já utilizamos em algumas empresas, inclusive nesse módulo é uma opção também. Acho que agora vamos para a nossa última pergunta, se não aparecer mais nenhuma aqui. Pensando em áreas mais declivosas, a tecnologia embarcada da Hexagon com a funcionalidade assistente de plantio tem outros recursos conjugados que auxiliam no monitoramento, como, por exemplo, os cuidados com a segurança, um inclinômetro, algum alarme nesse sentido? Sim, esse sistema já dispõe de um sistema de segurança de inclinômetro, seja lateral, seja frontal, ou seja, você estipula, você pode tanto colocar um mapa com já da área, com áreas prováveis com dificuldade ou com risco de tombamento, e em tempo real o operador recebe essa informação. Seja pontualmente, localmente na operação, com esses sensores de inclinação, ele também já alerta o operador, ó, você está numa linha de risco, a risco alto de tombamento, né? Seja lá com a luzinha vermelha, amarela ou verde, lá indicando que está. Então, isso é uma outra funcionalidade que a gente tem dentro do sistema Hexagon. Pessoal, obrigada quem mandou as perguntas. Caso tenham mais perguntas, pode nos mandar também por e-mail, por WhatsApp, ligação. E, Ronaldo, obrigada pela apresentação também. Fique à vontade para finalizar aí com suas palavras finais. Bom, quero agradecer quem teve a disponibilidade, nem todo mundo teve disponibilidade, a gente sabe que o dia é corrido a participar aí. A gente vai fazer frequentemente, de acordo com os lançamentos que vêm ocorrentes, tem bastante coisa para acontecer em 2022, para tentar mais diretamente, né, já que essa visita às vezes está mais restrita, mas poder atingir a todas as pessoas, informar o que a gente vem trabalhando, quais são as soluções. Ficamos à disposição, se alguém tiver algum problema que a gente possa ajudar, por favor, nos contate. Como eu disse, a Hexagon é uma empresa com cunho florestal e a gente está aí para ajudar o mercado florestal a ser mais líder que já é hoje no mercado mundial. Um grande abraço, um bom fim de semana a todos.